Agora uma palestra do Daniel Tadoni. Ele é paulista, descendente de sicilianos e calabreses, bastante conhecido no meio da cidadania italiana. A gente tem até uma boa parte dos convidados aqui que vieram ouvir especialmente a palestra dele. Tadoni é sociólogo formado pela USP, pós-graduado em arquivística também pela USP, cursou parte da graduação na Universidade de Pavia, em Lombardia, na Itália. Trabalhou no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, no Brava Itália, no Consulado Geral da Itália em São Paulo e no Consulado da Itália no Recife. Deu aula de língua e cultura italiana para brasileiros e atualmente é o presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, na região Nordeste, eleito em 2015 e representando oficialmente os italianos dessa região Nordeste do Brasil. Tadoni estuda temas ligados à imigração, genealogia e história italianas há mais de 20 anos. É genealogista desde 1996 e trabalhou profissionalmente nessa área entre 2005 e 2008 na Itália, na Europa. Desde 2005 é ativo nas redes sociais, ajudando italos brasileiros a encontrar suas origens e seu direito à cidadania italiana. Ele aceitou gentilmente nosso convite para participar da feira hoje, vindo lá do Recife, onde ele mora. Aliás, hoje ele veio de São Paulo, estava lá palestrando também em alguns outros lugares. E vai falar um pouco mais para a gente respeito dessa paixão dele pela Itália e sobre o processo de cidadania italiana e genealogia. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Fico muito feliz com a presença de todos. Ela já fez a apresentação, foi até mais bonito do que eu imaginava de mim mesmo. Fico muito feliz de estar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o Yuri. Cadê ele? Tudo bem, Yuri? Muito obrigado, ele fez esse convite. Fico muito honrado de poder estar aqui. E fico muito honrado também porque eu não sou membro da igreja, mas eu tenho uma gratidão eterna, porque eu pesquiso genealogia desde muito novo e o trabalho que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz é uma coisa absolutamente maravilhosa. E eu acho que todos nós que de alguma forma pesquisamos genealogia devemos ter uma grande quantidade de gratidão com a igreja. Então, desde já eu agradeço a todos vocês, porque realmente é uma coisa mais do que sensacional e fabuloso. Eu não tenho nem palavras. Eu acredito que é uma das coisas mais maravilhosas que eu conheço na vida. É o trabalho que eles fazem e proporcionam de forma gratuita a todos, né? Então, isso é uma coisa muito rara. Normalmente eu dou essa palestra para pessoas exclusivamente
descendentes de italianos e interessadas em cidadania. Não é o caso aqui hoje, portanto, eu vou me ater mais a alguns conceitos básicos. E eu sei que muita gente, talvez que tenha vindo, tenha dúvidas específicas. Aí talvez seja um momento posterior à palestra da gente falar diretamente sobre dúvidas mais específicas, para que a gente não chateie demais quem veio para a feira em geral, né? Então esse é o pedido que eu faço. Então vamos lá. Sou eu? Vamos lá. Uma coisa que poucas pessoas às vezes, muitas sabem, mas às vezes as pessoas esquecem, é que a Itália, ao mesmo tempo, é um país tão antigo, mas é um país muito novo. Por quê? Porque a Itália como país, como Estado nacional, ela surgiu há muito pouco tempo. A Itália como Estado unitário, ela é mais nova do que o Brasil. O Brasil se transformou em um país independente, se tornou independente em 1822, e a Itália só veio a existir como um país, como nós conhecemos hoje, em 1861. Então, isso é muito importante porque tem um reflexo bastante direto na concepção de cidadania, né? Essa concepção que normalmente a Itália tem uma larga concepção dos seus filhos que estão fora da Itália. A Itália, quando ela surgiu a partir de 7 estados, basicamente, que se uniram pouco antes de 1861. E os 7 estados são eles: o Reino da Sardenha, o Ducado de Parma, o Ducado de Módena, o Grão-Ducado da Toscana, o Reino das Duas Sicílias e o Reino Lombardo-Vêneto. Eu não sei se eu esqueci algum, se eu esqueci algum, vocês me dizem. O interessante notar é que a maioria dos brasileiros descendentes de italianos são descendentes de italianos do norte da Itália, normalmente da região do Vêneto e da Lombardia. Aqui no Rio de Janeiro, essa proporção é um pouco diferente. Aqui no Rio de Janeiro, a maior parte dos descendentes de italianos são descendentes de calabreses, do sul da Itália. Tá? Então, eu não sei as pessoas que vêm visitar exclusivamente para, enfim, principalmente para ouvir essa palestra, se é o caso de cada um de vocês. Mas, vou colocar aqui o mapa. Esse é o mapa da Itália em 1843. O mapa da Península Italiana e das duas ilhas. Ou seja, a Itália em 1843 não existia como país, né? Então, o Reino da Sardenha, aqui. A Sardenha é essa ilha aqui, ok? Porém, o Reino da Sardenha, na verdade, embora se chamando Reino da Sardenha, a parte principal desse reino era o Piemonte, que é essa área aqui, cuja capital é Torino em italiano ou Turim em português. Certo? Aqui o Reino Lombardo-Vêneto. Na verdade, o Reino Lombardo-Vêneto não era um estado completamente independente. Ele se chama um estado cliente. Ele é um estado que era dependente do imperador da Áustria. Certo? Era um estado dependente do imperador da Áustria. Depois nós temos o Ducado de Parma, Módena, o Grão-Ducado da Toscana e um que eu esqueci na minha introdução, que é super importante, que é o Estado Pontifício, ou Estado Papal. Porque até 1870, a Igreja Católica possuía um território em que o Papa não apenas era o chefe supremo da Igreja Católica, como ele também era um rei, um monarca de um território. Em 1843, o território da Igreja Católica era esse aqui em Lilás, que vem desde aqui de cima, a cidade de Ferrara, até aqui ao sul de Roma, mais ou menos até onde fica hoje a cidade de Aprilia. Ela não está no mapa, mas ela está mais ou menos aqui. Isso em 1843. E já existia aqui a República de San Marino, que é milenar, continua até hoje, embora dentro da Itália ela não é parte
da República Italiana. E o maior deles era o Reino das Duas Sicílias, com capital em Nápoles, aqui. A Sicília está aqui embaixo, Calábria, Puglia, era essa parte aqui, a mais territorialmente significante. Essa parte aqui, se vocês podem ver, hoje pertence à França. Foi cedida pela Itália em 1860 à França. Então, esse é o mapa da Itália 18 anos antes da unificação. Esse já é o mapa da Itália em 1861. Ou seja, a Itália unificada, isso é o mapa que existe. Notem que, como eu disse, essa parte aqui, no ano anterior, foi cedida à França. O Reino Lombardo-Vêneto se reduz a essa parte aqui. A Lombardia, na verdade, deixa de fazer parte do Reino Lombardo-Vêneto e faz parte do Reino da Itália. Essa parte em verde claro aqui só veio a fazer parte da Itália em 1866, 5 anos depois. E notem que o Estado do Papa, o Estado Pontifício, está aqui separado ainda da Itália, porque a França, o Reino da França, ele apoiava o Papa, e a França não tinha interesse que o Reino da Itália recém-formado conseguisse ter Roma como a sua capital. Só que para as pessoas que idealizaram a unificação da Itália, o fato de ter Roma como capital era algo importantíssimo. Então, todos os esforços foram concentrados do exército italiano na Itália recém-formada para conseguir tomar esse território. E no fim das contas, a Roma foi a última parte a ser tomada, né? Existe até um episódio da história muito importante, que chama Breccia di Porta Pia. Foi aberta uma brecha no muro que envolve Roma, em que o exército italiano entrou à força dentro, porque havia os estados papais tinham um exército também, normalmente formado desde aquela época de cidadãos suíços. Enfim, em 1870, a Itália consegue tomar a cidade de Roma e transforma automaticamente na sua capital. Quem tem mais familiaridade com o mapa da Itália, nota que essa parte aqui de cima e essa parte daqui, que hoje são parte da Itália, só vieram a fazer parte da Itália em 1918. Esse é o mapa da Itália em 1870, já com Roma parte integral do Reino da Itália, faltando essas partes aqui. Essa é a Itália em 1919. Em 1919 é a Itália depois de qual evento importante na história mundial? A Primeira Guerra Mundial. Ou seja, logo após a Primeira Guerra Mundial, a Itália vencedora, uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial, a Itália toma territórios do Império Austro-Húngaro, que deixa de existir depois da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1919, a Itália toma essa parte norte aqui, que é o Tirol, e a Ístria, e um bom pedaço aqui, do que se chama Veneza Giulia. Uma parte essa península aqui e uma parte aqui, hoje não fazem mais parte da Itália, estão divididas entre os países da Croácia e da Eslovênia. Tá? E essa é a Itália atual em 2011. Né? Então, essa é a configuração. Notem que essa parte, esse apêndice aqui, que é a cidade de Trieste, né? E aquela parte da península foi perdida, mas aqui se manteve. Então essa é a Itália de hoje. A Itália de hoje é formada de 20 regiões, 107 províncias e 7.978 municípios. A Itália tem 7.978 municípios e é 33 vezes menor que o Brasil. Ou seja, a Itália é 33 vezes menor que o Brasil tem mais ou menos 5.500 municípios. Então vocês notem como os municípios italianos são pequenos. Na Itália existem municípios com prefeito, câmara municipal, vereadores. O menor deles tem 38 habitantes.
ok? Ou seja, 1/3 da população faz parte do governo municipal. E existem centenas de municípios com menos de 250 habitantes, com prefeito, câmara municipal, leis, etc. Né? E milhares com menos de 1.000 habitantes. Minha família vem de um município que hoje, né, quando eles emigraram, tinha 3.000 habitantes, hoje são mais ou menos 500. Né? E a tendência é acabar desaparecendo, porque a juventude sai para os grandes centros, né? Principalmente áreas de montanha. Quem conhece a Itália, já esteve na Itália ou sabe, a Itália é um país extremamente montanhoso, né? Então, as montanhas na Itália vão desde os Alpes aqui no norte e elas seguem toda a Itália, inclusive nas ilhas, né? Então, a área agriculturável da Itália é muito pequena, a área plana é muito pequena e a população acaba se concentrando nas áreas mais litorâneas. Eu havia falado que a Itália foi formada de alguns estados. O estado do Reino da Sardenha foi o estado que deu todo o arcabouço jurídico para o Reino da Itália. O Reino da Itália não surgiu do zero, do nada. Na verdade, o Reino da Itália, ele traz toda a parte jurídica de leis, regras do que era o Reino da Sardenha. O Reino da Sardenha tinha digamos, uma constituição, na verdade era uma lei fundamental, mas não formalmente uma constituição, que se chamava Statuto Albertino. Statuto Albertino porque ela foi promulgada pelo rei Carlos Alberto de Saboia, que era a família real que comandava o Reino da Sardenha. Eu vou começar agora a falar de cidadania, mais propriamente dito. Eu fiz esse preâmbulo histórico para vocês entenderem um pouco como a Itália foi formada. E é muito importante que vocês lembrem que a cidadania italiana, como princípio básico, a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer, é o direito de sangue. Na verdade, não é bem um direito de sangue, é um direito de filiação, né? Diferentemente do Brasil, no Brasil basta nascer no Brasil para ser brasileiro. Qualquer pessoa nasceu no Brasil é brasileiro. Na Itália, não basta nascer na Itália para ser italiano. Se um casal de brasileiros tiverem um filho na Itália, ele é brasileiro, não italiano, certo? Então, para quem não está, não tem intimidade com na Europa em geral é assim, né? Então, por exemplo, se acontecer de alguém uma família for para a Europa e tiver filhos lá, esses filhos não vão ser italianos, serão brasileiros, ok? Então, o princípio básico da cidadania italiana é essa passagem por direito de sangue. Como eu havia falado, o Statuto Albertino era um conjunto de regras que regiu o Reino da Sardenha e depois foi adotado pelo Reino da Itália. O Statuto Albertino ficou em vigor durante 100 anos. Ele só veio a deixar de estar em vigor quando a Itália, já república, promulgou uma nova Constituição, em 1948. Todavia, a primeira lei a falar sobre a cidadania italiana é o Código Civil de 1865, ou seja, um Código Civil que é feito 4 anos depois da unificação. E nesse Código Civil, a parte básica sobre a cidadania italiana já está lá, que é o artigo 4º do Código Civil, né, que pode ser visto aqui em italiano, que em italiano diz é cittadino il figlio di padre cittadino, ou seja, é cidadão o filho de pai cidadão. O que vocês notam aí? Vocês notam que é uma transmissão masculina, não é uma transmissão feminina. Então, se o pai era italiano, o filho era italiano. Todavia, se o pai era estrangeiro e a mãe italiana, o filho não era considerado cidadão italiano, mesmo se nascido na Itália, certo? Então, se o pai fosse, por exemplo, mexicano e a mãe italiana e o filho nascido em Roma, a criança era mexicana. Okay? O Código Civil
traz isso que eu acabei de dizer, porém, ele já traz uma exceção que permaneceu ao longo do tempo. Qual é essa exceção? A exceção é que, caso o pai fosse desconhecido, ou seja, a mãe fosse mãe solteira, ou seja, o pai não estivesse no registro, aí sim a mulher passava a cidadania. Então é um caso de exceção. E outra exceção, um pouco mais rara, é caso a criança fosse abandonada, ou seja, não tivesse nem pai nem mãe, como você não sabe quem são os pais e a criança não pode ficar sem nacionalidade, ela era considerada cidadã italiana por direito de solo. É uma exceção já desde o Código Civil de 1865. A primeira lei que trata especificamente de cidadania é a Lei 555 de 1912. E ela, na verdade, acaba congregando as coisas que o Código Civil já tinha falado e se estendendo um pouco mais no direito à cidadania. E a Lei 555 de 1912, ela traz a mentalidade da época. E a mentalidade da época era que toda a ideia da cidadania do núcleo familiar era masculina. Ou seja, a mulher somente nos casos de pai desconhecido é que passava a cidadania. Então vocês notem que essa lei foi promulgada em 13 de junho de 1912 e entrou em vigor em 1º de julho. Ela vai ficar 80 anos em vigor. A lei da cidadania só vai ser mudada efetivamente em 1992, 80 anos depois. E como eu disse, a ideia não era a vontade do indivíduo. A ideia era uma coisa automática, sempre seguindo a nacionalidade do pai, que era o chefe da família. Em latim eles chamam de pater familias, né? Então, não dependia da vontade do indivíduo. E isso causava algumas situações. A mulher que se casasse com um cidadão estrangeiro, cuja nacionalidade fosse automaticamente atribuída a ela perdia a nacionalidade italiana. Então, uma cidadã italiana que se casasse com um cidadão português, ou espanhol, ou francês, ou alemão, ela perdia a nacionalidade italiana automaticamente pelo casamento. Muitas vezes essas mulheres, em vez de casarem na Itália, elas se casavam no exterior, como no Brasil. Então, uma cidadã italiana que tem se casado com um cidadão espanhol no Brasil, ela perdia a nacionalidade italiana e nem ficava sabendo. E a Espanha também não a reconhecia como espanhola, porque se ela não se registrava no consulado, ela também não era espanhola. Então, na prática, ela é uma pessoa apátrida. E na verdade, 98% desses casos, essas mulheres casavam, perdiam a nacionalidade, viviam a vida inteira e nunca nem ficavam sabendo que tinham perdido a nacionalidade, porque era uma coisa que nem fazia diferença no dia a dia dessas pessoas, né? Mas é importante notar que existem esses casos, especialmente algumas pessoas que buscam a cidadania pelo lado materno, que quando a mulher se casava com um cidadão brasileiro, que é a maior parte dos casos, ela não perdia, porque o Brasil nunca atribuiu a nacionalidade aos cônjuges de forma automática, mas outros países sim. Porém, em alguns casos, acontece que eu quero a nacionalidade italiana por aquela minha bisavó, mas essa bisavó se casou com um português, com um espanhol. Isso existe um problema complicado de resolver, porque ela formalmente perdeu a nacionalidade ao se casar. Enfim, como eu disse, essa lei ficou em vigor 80 anos. Eu coloquei ali para vocês terem uma ideia, né? Essa é a certidão de nascimento do meu bisavô, de 1912. É o mesmo ano da lei. Meu bisavô nasceu em 1889 e essa foi o documento que ele usou para se casar. Esse documento estava no cartório onde ele se casou, no interior de São Paulo, em São José do Rio Pardo. Então, alguns cartórios tiveram a bênção de guardar esses documentos e eu pude obtê-lo no original. Você pode ir ao cartório e obter esse documento no original que está na habilitação de casamento. Para os nossos queridos amigos fluminenses, a péssima notícia é que a grande maioria dos cartórios do estado do Rio de Janeiro incinera essa documentação depois de 5 anos. Tá? É um pecado absurdo. Não sei quem foi o autor,
Inclusive, eu acho que isso continua em vigor, certo? Então, quem já se casou há mais de 5 anos, aquela documentação que vocês deixaram no cartório, ó, já foi queimada. Porque existe, de fato, uma normativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro permitindo aos cartórios que incinerem isso. É o único caso que eu conheço no Brasil. Não conheço de todos os 26 estados do Distrito Federal, mas do Rio de Janeiro eu sei. Algumas habilitações de casamento estão guardadas no Arquivo Nacional. Aí precisa cada um ver das suas famílias se tiveram a sorte de que essas habilitações estejam no Arquivo Nacional. Porém, no estado de São Paulo, para quem tem alguma ramificação por lá, não pode ser feita a incineração, a não ser que seja microfilmado antes. Isso desde o início dos casamentos civis em 1891. Né? O duro é que muitas vezes a microfilmagem não foi feita pela Sociedade Genealógica de Utah e ela é muito mal feita. Né? Eu tive sorte em 2 casais de bisavós que o cartório mantém a documentação original bem feita, e quando isso acontece, o cidadão tem o direito de obter a documentação original. O cartório faz uma cópia, você faz uma pequena requisição explicando sua vontade, e eles te entregam. Então eu tenho passaportes, essa certidão é a original de 1912 que eu tenho. Enfim, essa é uma dica que eu dou para quem eventualmente tem casos assim, né? Aí depende. Ela perguntou se a gente tem que ir até o local onde foi feito o casamento para fazer o pedido. Nesse caso específico, nos 2 casos específicos, eu estive uma vez lá, mas na verdade o pedido eu fiz por telefone. Aí você manda o documento, o assinado, firma reconhecida e etc. Só que, obviamente, isso depende da boa vontade do oficial do cartório. Né? Aí, se o oficial do cartório se negar, aí você tem que tentar ver com o juiz corregedor da comarca, aí fica um pouquinho mais complicado. Mas aí também depende do caso de cada um. Muitas vezes, a habilitação de casamento, ela conter documentos originais, assim, certidões de estrangeiros, etc., é mais raro. Né? Antes de 1940, normalmente a habilitação de casamento só traz declarações de testemunhas. Né? Essa é a regra. Eu tive sorte em 2 casais de bisavós, os que haviam se casado no Brasil, os outros não tinham se casado no Brasil. Eu tive sorte de ter a documentação original. Enfim, a ideia da lei de cidadania, que eu sempre digo que nessas palestras eu acho que é o mais importante que a pessoa saiba, né, é que a ideia da cidadania italiana, desde a sua gênese, da sua primeira vez que ela foi abordada, em 1865, é que a pessoa nasce cidadão italiano. Ela nasce italiana. A pessoa que tem sangue italiano, ela não se torna italiana. Ela nasce italiana. A única coisa que é preciso fazer é um processo de verificação formal, por isso que se chama reconhecimento. A cidadania italiana, quando ela é feita por direito de sangue, de filiação, ela não é uma concessão que o Estado, que a República Italiana, faz ao indivíduo. Não é um presente, não é um benefício, não é nada disso. A cidadania italiana é um direito que nasce com a pessoa, né? E daí decorrem várias situações. A pessoa pode ter 95 anos de idade. No momento em que ela já é cidadã, essa pessoa com 95 anos, se ela tem direito à cidadania, ela já é cidadã italiana de jure, ou seja, de direito. O processo de verificação somente a torna uma cidadã de facto, ou seja, pode ter documentação, documento de identificação, etc. E o que é importante saber, eu vejo muita gente falando, eu sou italiano desde 1998, ou de 2005, ou de 2010. Não. A pessoa que reconhece a cidadania, ela é cidadã italiana desde o momento em que ela nasceu. Daí se decorre uma série de situações. Por quê? Porque tudo que aconteceu na sua vida é como se você já fosse cidadão italiano desde que nasceu. E é por isso que você pode passar para os seus filhos. E os filhos, quando reconhecem a deles, são cidadãos desde o nascimento e passa para os netos. Por isso que a cidadania italiana, muitos dizem que é uma meia-verdade, é uma cidadania sem limite de geração. Porque a ideia é, se você reconhece,
você se torna italiano de facto, de jure e de facto desde o seu nascimento, né? Porém, como eu expliquei aqui, com o surgimento da Itália como país, a cidadania italiana ela tem um limite prático, é o limite da unificação da Itália. O que eu quero dizer com isso? Algumas raras pessoas me procuram e dizendo, olha, o meu tetravô, pentavô, nasceu em Gênova, nasceu em Milão, nasceu em Roma, em 1815 e veio para o Brasil em 1845, veio, sei lá, fazer alguma coisa com José Bonifácio, enfim, né? Ou seja, na época do Brasil Império. Só que ele faleceu, ele morreu em 1858. Tem direito à cidadania? Não. Por que não tem direito à cidadania? Porque a Itália como país não existia. Aquela pessoa nunca foi cidadã italiana, ela nunca foi cidadã italiana. Porque durante todo o período de vida dela, a Itália como país não existia. Tá? Então, embora a cidadania italiana não tenha um limite de geração, existe um limite prático, que é o limite da existência da Itália como país. Certo? Depois, a Lei de Cidadania Fundamental foi feita em 1912. Durante o tempo de vigência dela, que ela ficou vigente 80 anos, a Itália, após a Segunda Guerra Mundial, a Itália está destruída. A Itália perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? Alguns de vocês vão lembrar, Benito Mussolini, fascismo, né? Os aliados entram na Itália, a Itália é arrasada. A Itália se rende na prática em 1943. Né? A guerra termina oficialmente em 1945. Né? E em 1946, a Itália está, do ponto de vista institucional, bastante fragilizada. A Itália faz um plebiscito para perguntar para os italianos se eles querem monarquia ou república. A Itália até então é uma monarquia, né? Uma monarquia da Casa de Saboia, a dinastia que comandava a Itália. Porém, os italianos ficaram bastante incomodados porque a Casa de Saboia meio que compactuou. Isso historicamente é controverso, eu não vou entrar nessa seara que é um pouco complicada, mas a Casa Real da Itália, o rei da Itália, que na época da guerra era o Vittorio Emanuele III, né? Ou Vítor Emanuel III, ele acabou que compactuou com o fascismo, com a derrocada da Itália, enfim, houve um problema ali com a monarquia italiana grave, e em 1946 os italianos foram chamados a votar, escolher entre monarquia e república. O resultado não foi muito claro, né? Foram 12 milhões de votos pela república e 10 milhões de votos pela monarquia. Basicamente, o sul da Itália escolheu a monarquia, majoritariamente, mas o centro-norte da Itália preferiu a república. Então, foi proclamada a república em 1946. O rei, que nesse momento foi o rei Umberto II, porque o pai dele abdicou. Ele foi rei por cerca de 36 dias. É chamado Rei de Maio, porque ele foi rei só no mês de maio, basicamente. Né? Ele foi obrigado a ir ao exílio. A família real italiana, todos os membros masculinos da família real italiana foram banidos de voltar à Itália. Esse banimento só foi levantado há cerca, acredito, de 15 anos. Eles não podiam nem tocar em território italiano. Com a proclamação da República, ao mesmo tempo foi chamada uma Assembleia Constituinte e foi elaborada uma Constituição, a primeira, porque o Estatuto Albertino, que eu disse lá atrás, de 1848, ele não era propriamente uma Constituição, eram leis fundamentais, mas não era uma Constituição. Proclamada a Constituição, ela foi promulgada em 26 de dezembro, se eu não me engano, de 1947. 26 de dezembro ou 27, agora não lembro. Tá. Eu não anotei aqui. Ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948.
no momento em que os italianos decidiram entre monarquia e república e elegeram uma Assembleia Constituinte, foi a primeira vez na história que as mulheres puderam votar. Então, trouxe essa novidade, não só a escolha de um regime, como também a questão da participação da mulher na vida pública. E a Constituição de 1948 traz isso, né? No artigo 3º, ela traz que os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, língua, religião, opinião política, condição pessoal ou social. Qual é a questão que acontece aqui? A lei de 1912 da cidadania, ela traz a preponderância do homem para a transmissão da cidadania. Só que a Constituição de 1948 estabelece uma igualdade. Então, como é que fica? Muitas pessoas, né, que lidam com cidadania ou se interessam sobre cidadania, muitas pessoas acreditam que as mulheres passaram a poder transmitir a cidadania em 1º de janeiro de 48. Isso é falso. As mulheres não passaram a poder transmitir a cidadania em 1º de janeiro de 48. Isso só aconteceu na prática a partir do dia 27 de abril de 1983. Tá? Ou seja, tenho a cidadania italiana pela minha mãe, né? Ou seja, eu nasci em 1978, ela não pôde me registrar em 1978, somente em 1984, né? Poderia a partir de 83, mas só ocorreu em 84, porque é uma ideia falsa de que a mulher, a partir do dia da Constituição, ela pôde transmitir. Isso não ocorreu. Por quê? Somente com a Lei 123 de 1983, que ela foi feita depois de uma decisão da Corte Constitucional da Itália, que finalmente se desafiou, se fez um controle de constitucionalidade da Lei de Cidadania de 1912 com a Constituição. Todo esse tempo, desde 1948 até 1983, a Lei de Cidadania de 1912 continha uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Lei de 1912, ela previa a preponderância do homem. Ou seja, a mulher não tinha o mesmo direito do homem de transmitir a cidadania. Somente em 1983 é que, finalmente, a Corte Constitucional foi provocada e decidiu que não poderia ser assim. E logo em seguida foi feita essa lei, a Lei 123 de 1983, que finalmente traz a igualdade da mulher com o homem da transmissão da cidadania. Todavia, essa igualdade só pôde retroagir, do ponto de vista do direito, até 1º de janeiro de 48, que era o momento da promulgação da Constituição. Ou seja, filhos de mulheres nascidos antes de 1º de janeiro de 48 continuaram sem poder receber a cidadania das suas mães, né? Isso recentemente foi mudado, porque já desde 2009 vem havendo decisões judiciais favoráveis a pessoas descendentes de mulheres que tenham nascido antes de 1º de janeiro de 48. Tá? Um reflexo também dessa mudança foi que até 27 de abril de 1983, as mulheres casadas com cidadãos italianos eram automaticamente cidadãs italianas. Bastava estar casada para ser considerada italiana, sem nenhuma outra formalidade. Porém, como se declarou inconstitucional, obviamente que seria um tanto que incongruente se você deixasse a mulher transmitir a cidadania e continuasse a dar apenas à mulher a cidadania do marido, e não a mulher dar ao marido, só o contrário, o marido dar à mulher, né? Então, essa previsão da Lei de 12 também foi revogada, e as mulheres casadas a partir de 27 de abril de 83 não mais recebiam automaticamente a cidadania. Antes da Lei de 83, só para não deixar sem não falar, teve uma decisão de 1975
que ela não abordou a questão da transmissão da cidadania da mulher para o filho, mas ela abordou sim o fato da mulher perder a cidadania por casar com um cidadão estrangeiro. Então, desde 75, a mulher já não perdia mais a cidadania por casar com um cidadão estrangeiro. Porque as mulheres que casaram no exterior, existem situações, digamos, até curiosas, mas na prática pouco mudava. Só que vocês imaginem que uma mulher residente na Itália, ela se casava com um cidadão estrangeiro, por exemplo, não precisava ser só europeus, não, com, sei lá, um japonês, um iraniano. Ela perdia a nacionalidade italiana morando na Itália. Ela se tornava automaticamente uma cidadã estrangeira. Isso causou uma série de problemas graves. Mas veja, demorou de 48 até 75, com a vigência da Constituição, para que isso fosse mudado. E o caso da transmissão para os filhos, de 48 a 83. Finalmente, em 1992, é feita uma reforma na Lei de Cidadania e é promulgada uma nova Lei de Cidadania que, basicamente, ela consolida as mudanças que a Corte Constitucional já havia determinado e traz um elemento básico novo, né, que os cidadãos italianos poderiam se naturalizar estrangeiros sem perder a nacionalidade italiana. Os italianos que se naturalizaram brasileiros, por exemplo, até 1992, eles perdiam automaticamente a nacionalidade italiana. Então, somente a partir de 92, com a Lei 91 de 1992, é que os cidadãos italianos puderam se naturalizar sem perder a sua nacionalidade de origem. E na lei foram previstos 2 anos para que aqueles que tivessem se naturalizado pudessem readquirir a cidadania. Esse prazo de 2 anos foi aberto para mais 3 anos, até 31 de dezembro de 1997. No total é uma janela de 5 anos. Porém, muitos, a grande maioria, nem ficou sabendo. Porque, lembrem-se, nós estamos falando de 92 a 97. Não tem internet, não tem rede social, não tem nada. Os consulados italianos fizeram campanhas em jornais de grande circulação, mas a grande maioria não ficou sabendo. Então, eu já trabalhei em consulado, muitos ficavam muito doidos, porque como assim, ninguém me avisou? Aí eu brincava, mas se eu queria que eu colocasse uma Kombi e fosse anunciando de rua em rua, né? É meio difícil. Se o senhor sumiu 40 anos, como é que eu vou saber onde é que o senhor estava, né? Mas aconteceram muito desses casos. Aqueles que tiveram a oportunidade de readquirir e tinham filhos menores de idade, os filhos automaticamente conseguiam ser italianos com a reaquisição do pai ou da mãe, né? Porém, aqueles que eram maiores de idade, se o pai readquiriu e a pessoa já tinha 20, 30, 40 anos, ele não tinha direito. Para a cidadania italiana, antes de 92, quando alguém se naturalizava, os filhos nascidos depois da naturalização não tinham mais direito. Era como se fosse aquela árvore genealógica, aquele tronco secava. Para prefeitos de cidadania, aquele tronco secava. Não dava para pular mais o pai pelo avô ou qualquer coisa. Porém, com a reaquisição, se havia filhos menores, os filhos menores conseguiam. Só que aqueles que já eram maiores de idade não podiam mais. O que causava um desconforto, né? Porque às vezes os 2 menores conseguiam, o maior de idade não conseguia, e isso permanece até hoje, né? Uma ideia, né, de uma reforma da Lei de Cidadania é permitir que as pessoas que não usaram esses 5 anos possam readquirir, porque eu não vejo a razão de ter tido um prazo para a reaquisição. Existe até uma razão, né? A razão é saber se aquele cidadão está conectado ainda com a Itália, etc. Porque, teoricamente, se ele ainda está conectado com a Itália, ele teria sabido desse prazo. Mas isso é muito relativo. O Brasil é um país enorme, as pessoas têm o seu dia a dia. Ganhar o pão de cada dia, nem sempre as pessoas podem estar atentas em tudo, né? De qualquer maneira, a lei de 1992, ela consolida a igualdade do homem e da mulher, traz as mesmas exceções com relação a crianças nascidas sem pais, né?
e traz inclusive uma exceção curiosa, né, mas acontece com alguns poucos países, que tem países que só transmitem a cidadania com direito de solo, né? Então, alguns países africanos, etc., os pais, se têm filhos na Itália, eles podem comprovar que o país de origem deles não atribui a cidadania por sangue, aí essa criança tem o direito à cidadania italiana. Mas são casos bastante raros, por isso precisa ser o pai e a mãe, né? Mas é uma exceção da exceção. Enfim, aqui eu coloco as características básicas, que eu basicamente também já citei um pouco, né? Que é cidadão italiano, filho de cidadão italiano, homem ou mulher, é uma atribuição por filiação, certo? E isso nasce com o indivíduo, não é adquirido, nem é uma concessão estatal. Deixa eu passar para cá, está mais fácil. Então, é isso que eu digo aqui, atribuição por filiação, né? Que existe essa expressão em latim, iure sanguinis, tá? Que é o direito de sangue, que às vezes pode estar escrito ius sanguinis, depende da declinação gramatical do latim, não vou entrar nessa explicação. Atribuição por ius soli, ou seja, direito de solo, também já expliquei, a questão do nascimento, não ter pais, etc. Atribuição por reconhecimento ou declaração judicial, aí vem quando o pai ou a mãe não reconheceram o filho quando ele nasceu. Isso acontece quase sempre com os pais, né? Então, quando o pai vem a reconhecer um filho mais tarde, ou quando a justiça obriga o reconhecimento, seja por DNA e etc. Eu não vou entrar nesses detalhes, normalmente eu entro nas palestras, mas eu não vou entrar também para não ficar muito maçante legalmente. Depois, eventualmente, as pessoas que estiveram aqui quiserem me procurar, a gente fala sobre esses detalhes mais específicos. Atribuição por adoção, né? Muita gente acha o que é normal, porque com o tempo a gente veio sempre passar a entender que os filhos adotados são iguais aos filhos biológicos. E são. Todavia, para efeitos de cidadania, não é assim tão simples, né? Então, quando existe uma adoção, existe um processo diferente para a atribuição da nacionalidade italiana. Não vou entrar também no tema mais densamente, mas quem quiser falar sobre isso, eu estou disponível depois. Existe também a concessão da cidadania, que é diferente, né? Sempre a palestra é mais centrada no direito de filiação, de sangue, né? Mas existe também a possibilidade da concessão de cidadania, uma concessão do Estado, não é um direito do indivíduo, é uma possibilidade que o Estado abre, ou seja, a Itália abre para que a pessoa possa obter a nacionalidade. Isso é como o artigo 5º, por exemplo, que é o mais comum, especialmente quando se está no exterior, é a naturalização por casamento. Ou seja, uma pessoa que é casada com um cidadão italiano, seja ele nascido na Itália ou em qualquer lugar, ela tem a possibilidade de se naturalizar italiana de acordo com o artigo 5º da Lei de Cidadania. E aí sempre vem aquela questão, mas eu perco a nacionalidade brasileira? No artigo 12 da Constituição Brasileira, de 1988, se você seguir a risca ao pé da letra, poderia haver essa possibilidade. Na prática, isso não ocorre. Eu aqui aposto com vocês, se vocês conseguirem achar um cidadão brasileiro que tenha perdido a cidadania brasileira por ter se casado, por ter se naturalizado italiano, eu pago aí o quanto vocês quiserem. Porque esse indivíduo não existe. E não existe, primeiro, por um fato muito simples. A Itália não comunica ao Brasil quando alguém se naturaliza. Não é que a Itália manda uma carta dizendo, olha, fulano aqui, ó, o cara fez uma coisa errada, ele se naturalizou. A Itália não faz isso. E depois o próprio Estado brasileiro, a própria União, não se interessa por ir atrás dessas pessoas. Na verdade, perder a nacionalidade brasileira dá um trabalho enorme. E uma condição essencial para a perda da nacionalidade brasileira hoje é a vontade. É expressar a vontade de deixar de ser brasileiro. E além disso, você tem que cumprir alguns requisitos. Um dos requisitos é morar fora do país. Ou seja, uma pessoa que mora no Brasil não consegue deixar de ser brasileira, nem se ela quiser.
Você tem que ter outra nacionalidade, você tem que pagar uma taxa, você tem que dizer que você quer deixar de ser brasileiro, mas você tem que morar fora do país. Porque realmente, imagine só, você tem que entregar o seu RG e tudo, se tornar um estrangeiro morando no país. Isso não existe, certo? Muitas pessoas põem muito medo nas pessoas que querem se naturalizar, italianos ou outros, porque olha, você vai perder a nacionalidade brasileira. E eu sempre digo, me apresente um caso. Aí eu venho dizendo isso há 20 anos. Aí finalmente teve um caso. Aí algumas pessoas que eu conheço já de longa data, se sentiram vingadas, né? Que foi o caso, alguns de vocês talvez saibam, que uma cidadã brasileira, que morava nos Estados Unidos já há uns 25 anos, ela se naturalizou americana, só que assim, além disso, a naturalização americana, norte-americana, ela tem uma diferença. Ela exige, ao menos formalmente, né, que chama Oath of Allegiance, exige que você renuncie à sua cidadania anterior. É formal, é só de palavra, né, mas, teoricamente, você fez e assinou aquele juramento. Mas, de qualquer maneira, nem quem se naturaliza americano perde a cidadania brasileira. Porém, no caso dessa americana, o que ocorreu? Ela matou o marido americano e fugiu para o Brasil. Certo? Então ela está usando a cidadania brasileira dela para se evadir da justiça. E 2 anos atrás, ou 1 ano e pouco atrás, eu não me lembro, o STF declarou a perda da nacionalidade brasileira dela. Foi o primeiro caso, desde a Constituição de 88, que isso aconteceu dessa forma. E eu gostaria até de saber de mais casos, até anteriores. De qualquer maneira, é exceção da exceção, isso não afeta, desde que você não mate o seu marido ou a sua mulher, fiquem tranquilos. E a concessão por naturalização, ela não é só para cônjuges. As pessoas que moram na Itália por mais de 10 anos podem pedir, com algumas exceções com relação ao tempo. Se você for cidadão de outro país europeu, são 4 anos. Enfim, há várias categorias aí, mas é a naturalização por residência e existe também a naturalização por concessão do presidente da República, mas isso eu nunca vi acontecer. Teoricamente, para alguém que for uma pessoa excepcional, o presidente da República teria a capacidade de conceder a naturalização para ele. Aqui eu entro mais nessa questão da genealogia, e talvez isso interesse um pouco mais para todos. Isso não vale só para descendentes de italianos, vale para descendentes de várias outras nacionalidades, né? Uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, às vezes, é encontrar a certidão, o registro, na verdade, de nascimento do antepassado, né? Isso apresenta sempre um desafio. Normalmente, a gente tem muito a agradecer, e acredito que é o caso de muitas pessoas aqui, justamente o trabalho da igreja, que muita gente encontra por causa do trabalho da igreja, né? E também queria convidar as pessoas que fazem genealogia e fazer uma observação que eu acho que é uma observação tão simples, mas é uma observação que muita gente esquece quando você procura registros. Que é o seguinte: primeiro de tudo, sempre desconfiar ou ter uma boa desconfiança das pesquisas que os cartórios fazem, certo? Eu não quero falar mal de cartório, não é esse meu objetivo, né? Porém, infelizmente, é uma realidade. Que ela não é uma realidade, não é um juízo de valor nem nada. Os cartórios pesquisam muito, muito, muito mal. Então, quando você diz, mas eu liguei para o cartório X e me disseram que lá não está. Então, isso vale para qualquer registro, não é só registro italiano, não. Nunca confiem. Por quê? Primeiro porque a pessoa que faz a busca, normalmente ela faz entre várias outras coisas que ela faz no dia a dia dela. Ela não está lá só fazendo buscas. E ela está fazendo busca de um monte de gente, né? Então, tem que levar isso em consideração. Outra coisa importante é saber que os cartórios, salvo exceções muito raras, a busca se dá no índice do livro. O que acontece com o índice do livro? Alguns cartórios têm digitalizado, indexado, são raríssimos. Eu conheço, assim, no máximo uns 10 ou 15 que fizeram isso. Mas a grande maioria dos cartórios é que eles vão pegar aquele livro da época, vão abrir e vão olhar no índice do livro.
qual é o problema do índice do livro? O problema é que quando o registro foi lavrado, não era raro que o escrevente, o oficial do cartório, esquecesse de passar para o índice aquele registro que ele lavrou. Né? Então, quem faz pesquisa genealógica deve ter encontrado vários casos assim. Por quê? Porque a gente tem que, quando a gente faz pesquisa genealógica, a gente tem que voltar um pouco no tempo daquelas pessoas. Então nós estamos falando de pessoas que estavam lá, locais que, às vezes, que se não estavam sol bom, não tinha uma boa iluminação. A vida era completamente da vida que nós temos hoje. Então eu brinco, né, principalmente com o pessoal do interior de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar das pamonhas de Piracicaba. É muito famoso em São Paulo, a gente brinca muito com as pamonhas de Piracicaba. Aí eu fico imaginando o oficial lavrando aquele nascimento do filho, do italiano, ou do espanhol, do português, do brasileiro. Aí ele está lavrando aquele registro, que é aquele livro enorme, não era caneta esferográfica não, né, pessoal? Vocês sabem disso. Eram canetas que tinha que pingar na tinta, era toda uma dificuldade para escrever. E ele lavrando aquele registro, ele lavrava o registro, se a pessoa era alfabetizada ela assinava, senão ela não assinava. E aí, naquele meio tempo, alguém falava assim, doutor fulano, olha a carroça da pamonha. Aí ele fala, espera um pouquinho que eu estou terminando. Mas ele terminava de lavar o registro, só que assim, o índice, a pamonha vinha primeiro, né? Aí o que ele fazia? Ele saía para comer a pamonha. Aí papo vem, papo vai. Quando ele volta, já tem outra pessoa com uma criança ali. O que aconteceu? Ele esqueceu de pôr no índice. Então o cartório não vai achar que nunca. Quer dizer, vai achar. O dia que os mormons indexarem, né? Aí a gente acha. Quando tem indexação, os projetos de indexação, um monte de coisa vem à tona, que nem nhoque na água. Um monte de coisa que eu pesquiso há 20 anos, estou achando agora. Tudo vindo à tona. Essa é a maravilha do trabalho de indexação. Já era uma maravilha só microfilmar. Indexar, então, mais do que eu tenho 38 anos. Eu jamais imaginaria que ainda nessa idade nós estaríamos nesse grau, nesse nível. É uma coisa que para mim é sensacional. Eu não imaginava que fosse tão rápido. Os registros digitalizados, ou seja, passados do microfilme para a plataforma digital, e indexados menos ainda. Para mim é uma coisa aqui sensacional. E a passos largos, né? É uma coisa sensacional. Então a pesquisa genealógica é uma coisa incrível, é uma coisa que nunca para. Porque mesmo quem já pesquisou muito, tem muita coisa que continua vindo, né? Mas voltando à questão do índice, que eu acho que é uma coisa importante, então tem isso, às vezes não está no índice. Tem outro problema, às vezes. O índice, no Brasil, é sempre um índice pelo prenome, pelo primeiro nome, o nome de batismo, né? E o nome de batismo a gente sabe que muitas vezes, eles mudavam durante a vida. Então a pessoa que às vezes nasceu José, por algum motivo a mãe não queria Antônio, e ele passou a usar Antônio, se casou com Antônio, e viveu a vida inteira como Antônio. E aí você vai procurar, eu quero um Antônio Rossi, mas ele não está escrito Antônio, ele está no José. Outra coisa, os italianos, por exemplo, e não só os italianos, outras nacionalidades, têm um hábito maior de preponderância do sobrenome com relação ao nome. E muitas vezes o que acontecia? Quando o italiano ou outra nacionalidade registrava o filho, o escrevente respeitava essa ordem e às vezes no índice, o filho dele, que era o José, ele estava no Rossi, ele estava no R, estava Rossi José. Então no índice, em vez de ele estar no J de José, ele está no R de Rossi. Ou o italiano era tão italiano e o escrevente às vezes quis respeitar o pai, e ele não registrou como José, porque o italiano chegava lá e falava, qual o nome do seu filho? Ele, Giuseppe, né? Que é José em italiano, só que é com G de gato, não é com J de janela. E aí o que acontecia? Às vezes aquela pessoa a vida inteira viveu como José, só que no registro de nascimento dela está Giuseppe, com G. E aí no índice está G. Você não acha, porque você está pedindo para o cartório procurar um José. E o cartório não vai ficar procurando em todas as letras do índice. Isso acontece com outros nomes italianos. Hugo, por exemplo. Hugo em italiano é com U, sem H.
né? E alguns outros nomes que a letra inicial não coincide. João também, que é um nome super comum, é Giovanni, com G também. Então, é importante que isso, quem não é descendente italiano, também leve, se puder, essa pulga atrás da orelha. Não confie em pesquisa de cartório e não pesquisem apenas nos índices. Se você tem uma boa certeza de que aquela pessoa nasceu naquela localidade, procure diretamente nos assentos, um por um. E, importante também, isso também acontece muito, não procure só 2 anos antes e 2 anos depois. Porque, especialmente no interior do Brasil todo, era muito comum que o imigrante, às vezes ele vivia no interior da fazenda, não só imigrante, às vezes brasileiro só também, ele vivia no interior, lá na fazenda, distante de tudo. Então, às vezes ele foi registrar os filhos todos juntos. Ele tinha 6, 7 filhos. Aí quando o filho já tinha, o maior já tinha 16 anos, aí uma vez eles conseguiram ter algum dinheirinho extra lá, foram para a cidade. E aí ele aproveitou e registrou todos, um atrás do outro. Aí você está procurando o filho mais velho, que nasceu em 1910, só que na verdade o registro dele está em 1926. E às vezes esse registro está em outro município. Por quê? Porque ele nasceu na fazenda do município X, só que de repente ele conseguiu um outro contrato de trabalho, foi com a carroça para o município Y, ali perto, às vezes nem tão perto assim, às vezes mudança de estado, né? Ou seja, você pega muito imigrante, por exemplo, muito agricultor da zona da Mata de Minas, que vem parar em Petrópolis, né? Nessa área de divisa entre os estados, para ficar aqui numa coisa próxima aqui. Mesmo acontece no interior de São Paulo, seja com Minas, com Paraná. Então, às vezes, até um estado diferente. E ele simplesmente registrava todos os filhos juntos. Então, você está procurando, não, olha, meu avô nasceu em 1910. Então, pesquisa aí entre 1908 e 1912. Mas, às vezes, ele está em 25. Né? Então, são todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Só que é uma brincadeira que eu faço, quem não é descendente italiano talvez não saiba, né? Eu chamo isso de raio cartorizador. O que é o raio cartorizador? Os imigrantes italianos chegavam, a boa parte deles não era analfabeto, ou sabia escrever só o próprio nome, e ele dizia o nome dele para o oficial do cartório, para o escrevente. E o escrevente interpretava o que ele queria daquilo, né? Então, muitas famílias são italianas, mas pelo sobrenome você nem sabe, né? Porque, por exemplo, lá em Recife, tem uma família italiana muito tradicional, que é a família Buonora. Só que assim, mais da metade da família é da boa hora. Tá? Então, a família Ceccon, família italiana Ceccon, virou Chicão. Família Maniero, virou marinheiro. O que mais que eu ponho aí para não esquecer nenhuma? Família Campion, virou campeão. Catani, Caetano. O Chicão está aqui. Celegon, virou Chelegão. Cervino, virou Silvério. Olha só essa. Por exemplo, Perrella. Tem muita gente que tem sobrenome Perrella e virou o quê? Pereira. A pessoa, por exemplo, era Oliveri ou Olivieri, virava o quê? Oliveira. Tá cheio de gente assim. Tem um monte de gente que é descendente de italiano e às vezes se perdeu no tempo e a pessoa nem sabe o sobrenome efetivamente de origem dela. Certo? Da Andrea Matteo. Aí o pessoal ficou meio preguiçoso e falou, Mateus. Ouvi o fim da palavra, vai isso mesmo. Né? Dinizzo, virou Diniz. Girardi, virou Geraldo. Esse aqui é um dos mais curiosos. Esse aqui eu tenho orgulho de ter descoberto. Família Imposimato, virou Bucinati. Esse aqui é um clássico, que é inclusive o que tem aqui no meu raio cartorizador. A família Lorenzon virou Lourenção. Por quê? Porque Lorenzo em italiano é Lourenço em português. Então, se é Lorenzon, é Lourenção, não é? Pois é. Maniero, Marinheiro. Marconi, Marcondes. Martini, Martins. Pagliaro, Pagliares. Pietrobon,
Pedro Bom, né? Pietro Bom, Pedro Bom. E ainda bem que não foi Pedro Bom, né? Com um A tio, né? Que é quase. Sandoná. Sandoná é uma contração de Sandonato. Sandoná, aí virou Sandrão. Né? Isso são casos reais, não é invenção. Okay? Strapazon é uma família ali de Curitiba, virou Extrabação. Né? Então, tem esses casos que a gente tem que ficar atento, mas acontecem. E tem piores, assim, coisas mais engraçadas, que eu não lembrei de todos, tá? Enfim, aqui eu faço um pouco sobre o vocabulário, eu não vou entrar nesse lado aqui, porque não é o caso. Aqui, vou finalizar com isso. Quais são as motivações que as pessoas têm para obter a cidadania italiana? Quem tem direito? Muitas pessoas dizem, eu tenho um motivo emocional, afetivo. Então eu quero resgatar uma história da minha família. Então minha principal motivação para ter a cidadania italiana é um motivo afetivo. Eu acho a forma mais bonita, né? Você pode ter uma utilidade, mas é bonito que você tenha primeiro essa motivação afetiva, de orgulho e etc. Né? Depois que eu coloco ali tem os motivos utilitários. Qual é o motivo utilitário? O motivo utilitário é que a pessoa que é cidadã italiana, ela pode morar em qualquer país da União Europeia sem grandes dificuldades, sem burocracias. E outras vantagens também que existem. Né? Tenho uma motivação que é sem motivo. Eu entrei junto com, né? Então isso acontece muito em algumas famílias. Hoje em dia menos, porque desde 2014 é obrigatório pagar uma taxa de 300 euros cada maior de idade para ter a cidadania italiana, né? Antes não havia essa taxa, então acontecia muito de famílias inteiras entrarem, e aí o que acontece? Você tem cidadania italiana? Eu tenho, eu nem me lembro, entrei junto com um fulano, com meu tio, minha mãe, a pessoa não está nem aí. E depois tem a distinção social. Essa parte de distinção social, quem já viajou em aeroporto talvez já tenha visto, né? A pessoa é cidadã italiana. Isso acontece com algumas outras cidadanias europeias também, né? Ela não consegue conter aquilo só para ela quer aparecer para os outros, né? Então ela vai no aeroporto com um passaporte assim no bolso, com o brasão da Itália bem virado assim lá, e ela vai andando para tudo quanto é lado. Esse passaporte ela só vai apresentar no destino dela, porque ela normalmente é brasileira também. Então para a Polícia Federal ela vai apresentar o passaporte brasileiro. Mas ela não se contém, ela quer contar para todo mundo, né? Então ela põe assim no bolso o passaporte de um jeito que, ou ela pega uma revista, né? E aí põe a revista assim e sai andando para tudo quanto é lado com o passaporte, para mostrar para todo mundo que ela é cidadã italiana, ou francesa, ou sei lá o que, né? Isso acontece também, é o motivo da distinção social. Algumas pessoas já me disseram, obviamente que mais privadamente, o seguinte: nossa, Daniel, mas a cidadania italiana tem muita gente querendo hoje em dia. Quando eu consegui lá 20 anos atrás, não era tanta gente. Será que eu não posso conseguir a cidadania da Polônia? Não, porque está ficando muito comum esse negócio, porque ela quer ser diferente dos outros, né? Então é uma coisa mais fútil, né? Aqui eu digo isso sempre, muitas pessoas me procuram, Daniel, eu preciso de um serviço, um assessor, alguém. Eu não indico profissionais, não trabalho com cidadania, não vendo, não faço nada disso, e não me peçam indicações porque eu não dou, tá? Não dou porque eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Então, as pessoas que quiserem, tem os grupos da internet para se informarem, eu não indico profissionais que lidam com cidadania italiana, né? Grazie, obrigado. Ali tem a minha fanpage ali no Facebook, que eu vou pondo alguns conteúdos sobre cidadania, enfim, sobre Itália em geral. Quem quiser, é só curtir a página, tá? Eu agradeço muito a vocês, espero que não tenha sido maçante demais para aqueles que não são descendentes, e muito obrigado.